ouvintes, e sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Penso, Logo Falo. Hoje vamos responder algumas perguntas como a principal do nosso tempo. Quando e como as leis podem se tornar uma arma de exclusão e repressão na sociedade nos dias atuais? Às vezes, o que parece legal, na verdade está baseado em ideologias muito erradas. E vamos debater também sobre como alguns governos autoritários, no passado e no presente, utilizaram das próprias leis como ferramentas de censura, disfarçando-as como discursos de ordem, segurança e patriotismo para ter o apoio comum e aplicarem suas injustiças. Hoje estamos com a presença ilustre das duas convidadas profissionais neste assunto tão atual e importante. Aqui a Michele, professora da USP e colunista de jornal, e a Glenda Costa, que atua como defensora pública aqui no Amazonas. Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou professora da USP e eu acho que é muito importante nós trazermos esse debate aqui com vocês, não só para quem é do meio jurídico, mas também para aqueles que querem entender um pouco de como funciona a nossa realidade, a nossa sociedade. O meu trabalho como colunista e professora tem muito dessas questões, né, do que seria a lei, como que funciona a lei, como que ela vai afetar a vida, principalmente de melhorias, né, a gente tem que entender quando é que tem uma aparência da lei para justificar preconceitos realmente. É isso que nós vamos trazer aqui e eu vou passar minha palavra, né, porque precisa da nossa defensora pública para explicar tudo isso para vocês, tá? Bom, primeiramente, boa noite. Gostaria de deixar registrado aqui que é um imenso prazer estar aqui acompanhada da minha professora. Então, é uma honra estar aqui. Também gostaria de agradecer ao convite, né, de estar aqui no Penso, Logo Falo. E também debater temas tão relevantes e que, infelizmente, é a realidade de muitos assistidos e assistidas que atendo todos os dias. Como defensora, meu trabalho é exatamente esse, né? Ser a voz daqueles que são silenciados, que são marginalizados e que muitas vezes têm seus direitos básicos negados. A experiência em campo, principalmente, nos mostra na prática como as leis que deveriam ser garantidoras de igualdade podem ser distorcidas para compartilhar um pouco dessa vivência e contribuir para que mais pessoas compreendam essa face menos visível, mas muito real do autoritarismo jurídico. É muito importante a gente trazer esses temas para debatermos, principalmente em vias públicas que muitas pessoas podem ter acesso. Eu que agradeço aqui a presença de vocês, né? E, gente, começando aqui o assunto. Vocês conhecem a Hannah Arendt, né? Claro. Hannah Arendt, aquela que viveu durante a Alemanha nazista e que ela já dizia que os regimes eles não precisavam ir contra as leis. Inclusive, ela dizia que a lei ela precisava ser algo imposta de cima para baixo. Era algo que a democracia tinha que estar ali no comando, entende? E, né, claro que a gente super concorda com isso. Ela dizia, inclusive, que tanto os governantes quanto os governados tinham que estar ali obedecendo essa lei. E na época nazista, eles justamente moldavam essas leis para que parecessem justos enquanto oprimiam, né? A gente viu bastante nos livros, nas obras delas, o quanto ela falava sobre isso, que eles fizeram o que fizeram, gente. Todos nós sabemos o que ocorreu na Segunda Guerra. Mas algo muito importante que ela dizia era que eles não estavam fora da lei. A própria lei estava moldada nessa ideologia que eles criaram, né? Exato. A própria lei de Nuremberg, de 1935, ela foi uma lei que surgiu para tirar praticamente todos os direitos dignos de um cidadão judeu. Então, por exemplo, eles trazeram aquela ideologia de eugenia, né? Pessoas judias só podiam casar com pessoas judias. Você não tinha um direito, de fato, de seguir a sua cidadania. Se você era judeu, por mais que você nascesse na Alemanha, você não era considerado um alemão, que isso é totalmente injusto, né? Pessoas judias não podiam casar com pessoas que não eram judias.
E esse é um dos exemplos quando a lei vira arma. Não é porque está na lei que isso de fato é justo, que isso de fato é digno para as pessoas. E a gente tem esse exemplo realmente aí na época do Terceiro Reich. E por mais que essa ação possa se tornar legal a partir de normas, porque tem um papel escrito, ela não é digna de ser vista como uma lei. E a gente tem que entender isso. Hoje nós estudamos história, nós aprendemos, eu dou a aula, dei ali para nossa defensora pública do Amazonas, né? Que não é porque tudo aquilo que está na lei nós devemos realmente seguir. Nós devemos seguir, mas devemos interpretar melhor, né? Porque não basta você só ser um decorador de código. Você precisa ser um intérprete real da lei que possa ajudar e que não infringe os direitos humanos daquela pessoa, né? Sim, exatamente. E isso é uma forma de responder àqueles lá que concordaram com se está na lei, então é lei. Porque mostra justamente como um governo pode elaborar uma lei moldada nessas ideais que não necessariamente correspondem a ideais que respeitem os direitos humanos, os direitos universais, né? Glinda, de que forma esse tipo de pensamento atua na atualidade? Ainda há governos que, mesmo com todos esses acontecimentos que nós temos visto na história, na escola, vemos tudo aí, né? Ainda mantém em suas constituições leis que segreguem, discriminam, mesmo não sendo errado? O que vemos na atualidade, na verdade, é uma roupagem nova para velhas ideias autoritárias. Esse tipo de pensamento, ele atua de forma muito mais sofisticada do que nas épocas passadas. Ele raramente também, você verá uma lei que em sua redação explícita diga ali, esta lei serve para oprimir, porque justamente ela vem disfarçada para que os cidadãos até tenham aceitem melhor, né? E justamente ela vem disfarçada de segurança nacional, proteção da família, ordem pública, ou então combate à desinformação. E também nós temos exemplos que são infelizmente abundantes, que apesar de vivermos em uma era de maior interconectividade, muita informação, de globalização e até mesmo de maior conscientização dos direitos humanos, vários países ainda possuem em suas legislações ou em suas práticas jurídicas elementos que ferem essa liberdade e esses direitos. Exato. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de ir para países, principalmente ali da África subsaariana, como Brunei, Oriente Médio também, Afeganistão, que a gente vê muito nas mídias, eles praticamente burlando todos os direitos humanos. Tem países ainda na África, no século XXI, que a pessoa ser homossexual é algo proibido, né? E como a Glenda falou, é algo que está na lei. E isso faz com que a pessoa aceite, né? Porque tem que proteger a família, esse pensamento totalmente arcaico, sendo que não é dessa maneira que as coisas têm que acontecer. Então a gente realmente vê um retrocesso imenso quando se trata de leis que protegem as minorias, né? Que vem disfarçada de uma norma que é totalmente para cobrir, a partir de um papel, algo que é totalmente contrário aos direitos humanos, ao respeito da dignidade da própria pessoa humana, né? Levando em consideração isso também, nós temos também uma coisa que é extremamente importante, que é a liberdade de imprensa e a censura, que vários governos utilizam leis para controlar a narrativa e silenciar a oposição. E vemos isso muito em países como a China, onde a internet é fortemente monitorada e há uma grande muralha digital, né? Para impedir o acesso à informação externa. A Coreia do Norte, com controle total sobre as mídias e a informação. Também nós temos a Rússia, que recentemente, inclusive, intensificou as suas leis que criminalizam a desinformação sobre suas ações militares, o que na prática visa silenciar as críticas e reportagens independentes, né? Nesse contexto, jornalistas, inclusive como a professora Michele, são silenciados, né? E não podem realmente reportar o que está acontecendo.
Então é realmente algo muito chocante ainda, por mais que já estejamos num século muito avançado. E muitos jornalistas são presos, veículos de comunicação são fechados, sob o pretexto de justamente segurança nacional e combate a fake news, quando na verdade o objetivo é realmente reprimir o pensamento crítico e a transparência. Surpreendente, né? Ver como tudo isso acontece enquanto a gente está aqui. Eu tô no podcast falando com vocês enquanto tem pessoas que estão sofrendo justamente com essas leis, né? A Glenda falou de um assunto muito importante, da questão de proteger a segurança nacional. E aí nós entramos numa outra questão, que é sobre as leis anti-imigração, que vem acontecendo principalmente na Europa. Nós vemos que a Europa toda está tomada de pessoas imigrantes de fora do Oriente Médio, da própria África também. Gente, vocês viram, né? Na Copa do Mundo passado, não tinha um jogador branco nas seleções europeias. A gente viu isso, né? E é engraçado que mesmo os imigrantes dando suporte econômico para esses países, eles ainda enfrentam problemas, né, com o governo, com o Estado, por exemplo. Na Inglaterra, muitos são contra a onda de imigração. Nos Estados Unidos, nós estamos vendo isso mesmo. O Trump queria praticamente tirar lá os estudantes de Harvard. Sim. Isso é um problema gigantesco, porque nós sabemos que hoje os Estados Unidos, países da Europa, não seriam as maiores potências mundiais se não fosse pelos imigrantes, né, gente? E assim, eles trazem essas leis muito discriminatórias para querer vir com esse tema de segurança nacional. Só que essa coisa de só uma nação, só pessoas do meu país pode, é algo assim, muito arcaico, já passou, entendeu? Tanto que isso que gerou realmente a Segunda Guerra Mundial, né, de essa coisa nacionalista, só o meu país, só pessoa das minhas raças. Só que não é isso, gente, o mundo é como um todo, nós temos que viver numa coletividade, abraçar os imigrantes, porque uma hora esses governos vão precisar aumentar essa economia e tudo mais, e eles vão precisar alguma hora de importação de imigrantes e vão ter que socializar eles, né, dar uma vida melhor e não vir com essa lei de anti-imigração que é totalmente contraditória, né, às leis dos direitos humanos. Exatamente. E para nós que não estamos muito... Então, assim, para nós que vivemos no nosso mundinho ali, não somos, né, muito ligados nas notícias, como nós poderíamos então distinguir ali uma lei legítima de uma lei que, apesar de formalmente, né, escrita no papel, ela tem a finalidade de oprimir? Bom, justamente olhar os efeitos práticos da lei, porque muitas vezes a redação pode estar impecável, mas os seus efeitos são a marginalização, a exclusão, a negação dos direitos fundamentais. E aí nós também temos aquela seguinte pergunta, né? Mas como é que a população aceita? É porque muitas vezes eles colocam numa linguagem jurídica muito complicada. E o acesso à informação, muitas vezes, é muito raso, né? Principalmente, por exemplo, no interior do Amazonas, em que nós atuamos, é muito difícil chegar até lá, quem dirá a informação chegar também. Então, muitas vezes eles nem sabem o que está sendo declarado aí, o que se diz ser um direito, muitas vezes está só numa norma bonita e, na verdade, está justamente tirando direitos e não dando direitos de acordo com o que é publicado, né? Porque tem muito isso de fazer como eu já falei anteriormente, né? Uma capa bonita para lei e no final ela só visa justamente a marginalização. Exato, né? Isso foi muito esclarecedor, acredito, para mim e para o pessoal aí de casa. Nós tivemos uma ótima conversa aqui, né? Esclarecemos várias coisas, principalmente sobre o tema principal aqui da nossa conversa de hoje, né? Que é quando a lei vira arma. Então, gente, muito obrigada aqui pela conversa hoje, muito obrigada pela presença ilustre de vocês. E você aí na sua casinha, fique atento para os próximos episódios do nosso Penso Logo Falo.